Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos meus irmãos, irmãs, a todos os ouvintes. Desejo graça e paz. Hoje eu quero trazer uma mensagem que aborda o espinho na carne, lições da luta espiritual. Queridos irmãos, hoje vamos meditar sobre um tema que é profundamente relevante para a vida cristã. A luta espiritual e como podemos aprender com o sofrimento e as tentações que enfrentamos. Vamos falar sobre o espinho na carne, que o apóstolo Paulo mencionou em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Um assunto que revela a profundidade da dependência de Deus e da suficiência da sua graça. A realidade da luta espiritual. Eu quero começar falando sobre a realidade da luta espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo escreve sobre o espinho da carne que recebeu de Deus. E esse espinho na carne, que o apóstolo Paulo mencionou em 2 Coríntios 12, 7 a 10, tem sido um objeto de debate e especulação ao longo dos séculos. No texto, Paulo escreve o seguinte: "E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Acerca disso, 3 vezes roguei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." 2 Coríntios 12, do 7 a 9. Aqui vemos que Paulo não estava apenas enfrentando dificuldades físicas, mas também um ataque espiritual. O mensageiro de Satanás sugere que havia uma força espiritual maligna que Paulo estava enfrentando, algo que buscava desestabilizar a sua fé e o seu ministério. O apóstolo Paulo reconhece que, embora ele tenha experimentado grandes revelações, vitórias espirituais, também estava sujeito à luta espiritual intensa. Quais seriam as possíveis interpretações do espinho na carne? Problemas de saúde? A interpretação mais comum é que Paulo estava se referindo a algum tipo de doença ou aflição física. Muitos estudiosos acreditam que ele poderia estar, sim, sofrendo de uma condição médica crônica, como uma doença ocular. Alguns sugerem até que ele teria problemas de visão, talvez devido à sua cegueira temporária após a sua conversão em Atos 9, ou alguma outra doença debilitante. Perseguições e dificuldades também sugerem que poderia ser o espinho da carne, ser uma metáfora para as constantes perseguições, acusações e aflições que Paulo enfrentou durante seu ministério. Ele enfrentou, sim, oposição de judeus, de líderes religiosos e até de cristãos que questionavam a sua autoridade apostólica. Luta espiritual e tentação seria outra interpretação possível, e que o espinho da carne era uma luta espiritual como uma tentação persistente ou um ataque direto de Satanás. Algo que Paulo sentia como um constante desafio à sua fé e ao seu ministério. Nesse caso, o espinho seria uma maneira de descrever um sofrimento interior ou psicológico.
Relações pessoais difíceis também podem ser vistos como uma referência a desentendimento ou traições de pessoas próximas a ele, como outros líderes cristãos que se opunham ao seu trabalho ou até mesmo seus próprios discípulos que causaram dificuldades. Entendemos então que, assim como Paulo, nós como cristãos também enfrentamos batalhas espirituais. Não podemos ignorar de maneira alguma o fato de que vivemos em um mundo onde as forças do mal agem contra a nossa fé. Essas lutas podem se manifestar de várias formas: tentações, dúvidas, ataques espirituais ou até mesmo desânimo. Como Paulo também, temos o nosso espinho, que de alguma forma nos esbofeteia e nos desafia. E eu quero falar agora um pouco sobre a tentação e a fraqueza pessoal. Paulo aqui ele nos ensina que, em meio a essa luta, irmãos, nossa fraqueza humana se torna uma oportunidade para experimentarmos a graça de Deus. Em Romanos 7,19, Paulo confessa o seguinte: porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está lá, Romanos 7,19, você pode conferir. E essa confissão de Paulo nos mostra a realidade de sua luta interior. Mesmo sendo um grande apóstolo, ele enfrentava assim uma batalha constante contra o pecado e a tentação. Ele queria fazer o bem, mas se via envolvido em erros e falhas. Essa luta espiritual é real para todos nós. Mesmo quando buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, as tentações e dificuldades da vida ainda nos afligem. E há um propósito de Deus no sofrimento. Em 2 Coríntios 12, 8 e 9, Paulo compartilha a sua experiência de orar a Deus para que o espinho fosse removido. E nos diz assim, vamos ler a palavra: acerca disso, 3 vezes roguei ao Senhor, para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui Deus responde à oração de Paulo, mas não da forma que ele esperava. Em vez de remover a dificuldade, Deus disse: a minha graça te basta. E o que Deus nos ensina aqui? Ele nos ensina que, embora a luta espiritual seja real, a sua graça é mais do que suficiente para nos sustentar. A resposta de Deus revela ainda um princípio importante. A fraqueza humana é o palco para a manifestação do poder de Deus. Em nossas fraquezas, podemos sim ver a grandeza de Deus, pois Ele é quem nos fortalece. A luta não é um sinal de que estamos distantes de Deus, mas uma oportunidade para depender ainda mais dele. Portanto, independentemente do que especificamente era o espinho, o foco da mensagem é que Deus usa nossas fraquezas e dificuldades para nos ensinar a depender mais dele e para que seu poder seja visto mais claramente. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente está lendo Paulo, estamos em Paulo, e eu quero dar um pulinho lá em João 9, 2, 3, que diz o seguinte: e os seus discípulos perguntaram-lhe dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Se tudo for sempre bem, onde estará a manifestação do poder de Deus? Se a sua vida não tiver altos e baixos,
como Deus irá se manifestar? Vejamos exemplos de José, de Jacó, de Abraão, exemplos de Jó, Esté e tantos outros, os quais podemos ver a manifestação do poder de Deus na vida dele. E o poder de Deus atua em nossa fraqueza. O nosso irmão Paulo fala sobre a natureza da nossa luta espiritual. Em várias passagens, ele mesmo, Paulo, fala sobre suas próprias limitações e as suas fraquezas. Como lemos em Romanos 7, do 15 ao 24, ele aqui descreve a luta interna que vivia. Vejamos o que diz Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A batalha que enfrentamos não é apenas uma batalha física ou emocional, mas uma guerra também espiritual. Quando Paulo fala sobre o espinho na carne, ele reconhece que a luta espiritual contra Satanás e suas forças malignas é real. E é nessa luta que a graça de Deus se torna essencial. Em nossas fraquezas, Deus se torna nossa força. Aleluia. Em 1 Coríntios 10,13, Paulo também nos assegura. Vamos ler. Não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Deus traz aqui uma promessa. Ele promete que, apesar das tentações e das lutas espirituais, Ele nos dará o escape necessário para suportá-las. Nossa fraqueza em Cristo não é um obstáculo, mas uma oportunidade para experimentarmos o poder de Deus operando em nós. Existe também a pressão espiritual e a humildade. Outra perspectiva importante é que essa luta espiritual, esse espinho, ele serviu como um humilhante lembrete da fraqueza humana. A tentação constante, os ataques espirituais e as dificuldades não apenas revelam a natureza da guerra espiritual, mas também ajudam a manter o cristão humilde. Como Paulo menciona, Deus lhe deu o espinho para evitar que ele se exaltasse. Está lá em 2 Coríntios 12:7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Paulo teve uma experiência profunda e extraordinária com Deus, com visões e revelações que lhe foram concedidas. Está lá em 2 Coríntios 12, de 1 a 6. Mas essas experiências poderiam levá-lo ao orgulho e à autoexaltação. Então o espinho na carne foi, portanto, uma maneira de Deus lhe ensinar a depender totalmente de sua graça e não da sua própria força ou sabedoria. Assim, a tentação ou a luta espiritual se torna um instrumento de humilhação e dependência a Deus. E eu concluo agora aqui dizendo: a graça que basta. Tenha em mente, portanto, irmãos, que em nossa caminhada cristã podemos sim esperar lutas espirituais. Podemos ter nosso espinho na carne, seja uma tentação persistente, uma dificuldade ou um ataque espiritual. Mas o que Deus nos ensina é que a sua graça é suficiente para nos sustentar. E em nossas fraquezas ele se aperfeiçoa, como está lá em 2 Coríntios 12:9. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Em vez de desesperar ou desanimar com as lutas, devemos reconhecer que elas são oportunidades para dependermos mais de Deus e ver seu poder se manifestar de maneira mais clara em nossa vida. Que possamos, assim como Paulo, aprender a nos gloriar nas nossas fraquezas, sabendo que a graça de Deus é suficiente para nos tornar mais do que vencedores em Cristo. Que Deus nos dê força para enfrentar assim as batalhas espirituais, confiando sempre na sua graça que nos basta. Amém? Que assim Deus continue através do vosso Espírito Santo falando em cada coração. Graça e paz.